Plenário rejeita criar o chamado Distritão. Eleições legislativas continuam sendo feitas pelo sistema proporcional. Cineastas e produtores cobram no Congresso derrubada de veto que prejudica a lei do audiovisual. E esta edição destaca também: Código de Trânsito faz 20 anos. Especialistas discutem as conquistas e os desafios que ainda existem em torno da legislação. Exploração sexual nos bastidores do futebol. Comissão quer ver executado o pacto criado para proteger crianças e adolescentes. Boa noite. São 00h54 em Brasília e está começando o Jornal da Câmara. Vamos direto ao Salão Verde para as informações sobre os trabalhos do plenário que, nesta terça-feira, rejeitou a proposta de criação do chamado Distritão. Dini Moraes acompanhou tudo. Boa noite, Dini. Faltaram votos suficientes para essa votação? O que foi isso? Boa noite, Keila. Boa noite a todos que nos acompanham agora ao vivo pela TV Câmara. Isso mesmo, Keila. Como era uma proposta de emenda à Constituição que propunha mudar a forma como elegemos deputados e vereadores hoje, não houve votos suficientes, não foram dados votos suficientes para que se chegasse nesses 308. Aliás, ficou bem longe disso. Foram pouco mais de 200 votos que votaram a favor dessa mudança no sistema. Só para a gente explicar rapidinho, essa proposta ela dizia o seguinte: vamos eleger deputados e vereadores da mesma forma como elegemos governadores, prefeitos e presidente da República a partir do ano que vem, ou seja, a partir de 2018. E aí, em 2022, mudaria o sistema e seria um sistema misto, ou seja, metade das vagas iriam para os deputados eleitos, os mais votados em cada região do estado, e a outra metade iria para uma lista determinada pelo partido. No entanto, como essa proposta, como eu falei anteriormente, essa proposta não teve o número de votos necessários, ela acabou sendo rejeitada e não vai mais adiante, Keila. Mas antes disso, teve vários debates, ela é uma proposta muito polêmica e a gente pode ver um pouquinho nos trechos que a gente separou dos deputados. Vamos ouvir. Por exemplo, São Paulo, nós temos 70 deputados federais. Se essa medida passar, os 70 deputados mais votados estão eleitos. Isso é o que quer a população. E todas as pesquisas de opinião demonstram isso. Mas aqui não quer. Ninguém quer esse sistema proporcional que existe hoje, que você vota num candidato e elege outro por tabela sem saber quem é. O Distritão, a ser adotado em 18, dificultará a eleição de pessoas não conhecidas, daqueles que não têm mandato, de quem não é celebridade, dificultará a representação de minorias e de partidos ideológicos. Portanto, o Distritão, a substituição de um sistema proporcional por um sistema majoritário na eleição para o parlamento, tenderia, a meu ver, a reduzir muito a taxa de renovação das casas parlamentares, tanto o Congresso Nacional quanto as casas legislativas nos estados, e isso seria uma medida ruim para a democracia. O que aqui hoje está se derrotando é a possibilidade de fazer alguma coisa que realmente signifique uma nova forma de eleger os parlamentares brasileiros, para que a gente quebre o paradigma desse sistema que provou extremamente falido, extremamente oportunista e que não responde e não corresponde aos anseios das pessoas que estão votando. O que está atrás disso? É que o povo não participa desse processo. Ele vai para outra PEC. Não tem plebiscito para submeter à vontade popular, não se politiza a sociedade, é um conchavão, são 300 reuniões de conchavo, particularmente entre os partidos grandes, não haverá referendo das propostas que forem aprovadas aqui.
Vale destacar que a mudança no sistema eleitoral era apenas um dos pontos dessa proposta de emenda à Constituição 77 de 2003. No entanto, o acordo entre as lideranças partidárias era votar apenas esse trecho. Não se sabe se os demais, que tratam, por exemplo, da mudança da data de posse, será retomado. Keila. Dini, mas o plenário também tentou concluir uma outra proposta de emenda à Constituição, não foi isso? Exatamente. A proposta de emenda 282 de 2016, relatada pela deputada Sherina, do PSDB de Roraima. Esse era o acordo, votar primeiro, então, a mudança no sistema eleitoral. Caso ele fosse derrotado, votar essa outra proposta de emenda à Constituição, essa que é relatada pela deputada Sheridan, que trata das coligações nas eleições de deputados e vereadores e também no estabelecimento de uma cláusula de desempenho. O que é isso? É uma exigência de um desempenho mínimo dos partidos nas urnas para que eles tenham acesso ao dinheiro do fundo partidário e ao tempo de propaganda na TV e no rádio. Esse texto já foi aprovado, o texto principal já foi aprovado aqui pelo plenário da Câmara. No entanto, ficaram 11 trechos para serem votados separadamente, um a um. Esses trechos, eles não terminaram de ser votados, ou seja, não dá para dizer que a votação foi concluída, né? E foi isso que estava para ser votado aqui no plenário da Câmara. Só que a falta de acordo a respeito das coligações, aí, do fim das coligações nas eleições de deputados e vereadores, acabou derrubando a sessão. Para você ter uma ideia, tinha cerca de 470 deputados na casa, cerca de 425 com presença registrada no plenário e, mesmo assim, a sessão acabou caindo. Por quê? Porque a maioria dos partidos, a grande maioria, cerca de 20 partidos, orientaram aí para obstrução, ou seja, não havia acordo, não havia interesse dos partidos de votar essa proposta. Ela deve ser retomada amanhã, junto com outros projetos de lei que também tratam de reforma política. Aí já são projetos de lei, não são projetos que mudam a Constituição, ou seja, eles têm aí um quórum mais baixo para aprovação, e esses outros projetos de lei, eles tratam, por exemplo, do teto de doação de pessoas para as campanhas políticas e também trazem de volta uma discussão muito polêmica, que é a criação de um fundo público para financiamento das campanhas políticas. Keila. Obrigada, Dini. Boa noite. Boa noite. Cenas de violência e brigas entre facções criminosas se repetem com frequência no Rio de Janeiro. A bancada do Estado trouxe esse cenário para discussão na Comissão de Segurança Pública da Câmara. O secretário de Segurança Pública trouxe do Rio 2 reclamações. Primeiro, o orçamento dele diminuiu em 60%. E segundo, a lei não ajuda. Incompreensível o que a legislação, como ela trata o portador de um fuzil. Então eu pedindo aqui para aumentar, majorar as penas de quem porta armas de calibre restrito. O número de policiais nas ruas também é outro problema. Faltam agentes. Uma das soluções seria a realocação de pessoal das áreas administrativas das UPPs. Pretendemos realocar cerca de 3.000 policiais das UPPs e também de outras áreas administrativas para atender essa demanda tão importante que é o aumento do policiamento ostensivo. As reclamações foram ouvidas. O Rio de Janeiro enfrenta uma situação difícil na segurança e nas contas públicas. Mas os deputados não se convenceram. Para eles, o problema seria também administrativo. Aí o alvo é o governo do estado do Rio de Janeiro. O secretário coloca a culpa toda na crise, mas esse problema da falta de segurança no estado de Janeiro já é de muitos anos e a gente vê aqui o secretário praticamente dizendo que não tem jeito o estado do Rio de Janeiro, tem que assumir essa culpa, tem que finalizar esse projeto PP, um projeto falido. A bancada do Rio de Janeiro destinou 25 milhões de reais para a segurança pública para trabalhar de inteligência, onde o secretário falou que era o maior gargalo. E eles não deram a contrapartida de 500 mil reais o estado do Rio de Janeiro e voltou esse recurso de 25 milhões de reais. Então nós temos trabalhado, nós vamos botar a reforma do Código Penal, todas as leis que realmente estão ultrapassadas, arcaicas, nós vamos trabalhar, mas nós precisamos que eles trabalhem em conjunto. Para a deputada Laura Carneiro, esse conjunto precisa incluir também o restante do país. O estado do Rio de Janeiro não produz droga e não produz arma, vem de outro estado. Então, na verdade, o Plano Nacional de Segurança, eu só tenho alguma esperança se efetivamente se controlarem as fronteiras.
O deputado Carlos Marum, relator da CPI mista do grupo JBS, vai apresentar o plano de trabalho nesta quarta-feira. Marum disse que, em seguida, devem ser aprovados os primeiros requerimentos da lista de 141 pedidos que estão na pauta da comissão. A prioridade é ouvir o procurador acusado de ter recebido propina da JBS para fornecer informações privilegiadas ao grupo. O procurador Ângelo Goulart foi solto nesta semana e acusou, em entrevista, que o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, fez o acordo de delação premiada com a JBS para derrubar o presidente Temer e impedir a nomeação de Raquel Dodge para o cargo dele na PGR. A CPI vai decidir ainda sobre a convocação dos irmãos Joesley e Wesley Batista, donos da empresa controladora da JBS. As oitivas se iniciariam, ou melhor, se iniciarão na semana seguinte. Não devemos ter oitivas nessa semana. Eu não tenho a intenção de fazer dos irmãos Batista os primeiros convidados a falar. Mentir, eles já mentiram bastante. Mentir de novo aqui não adianta. Até eu penso encaminhar um requerimento a eles para verificar que tipo de provas eles têm em relação às afirmações que fizeram nas delações. Nesse sentido, nós devemos solicitar ao Ministério Público Federal a íntegra desses processos que resultaram nessa delação e a íntegra das delações. A Comissão de Direitos Humanos cobra a implementação do Pacto pela Proteção de Crianças e Adolescentes. Esse acordo foi firmado entre a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, os clubes esportivos e a CPI que investigou a exploração sexual de crianças e adolescentes. Mas o compromisso ainda não saiu do papel. Garotos estão se prostituindo, estão vendendo por pouco, justamente por causa dessa realidade do futebol do Brasil. Jogador de futebol por 20 anos, Alexandre Mondrimas sabe o que está falando. Atualmente, ele desenvolve um trabalho de prevenção da exploração sexual de crianças e jovens atletas. Todo jogador de futebol em atividade ou ex-jogador de futebol já viu de perto ou já passou por algum tipo de assédio ou abuso sexual. Então eu posso te falar que isso é uma prática comum. Um dos resultados práticos da CPI da exploração de crianças e adolescentes foi a elaboração de um relatório. Um relatório com compromissos, políticas públicas que deveriam ser adotadas para criar um novo marco que serviria como referência para a atuação do Estado nos casos de exploração sexual. A CBF assinou o pacto. Se comprometeu a adotar 10 medidas para combater o abuso sexual nos clubes de futebol de base. Mas o compromisso ainda não saiu do papel. A CBF cumpriu parcialmente apenas 2. Criou um grupo de trabalho à época que não teve qualquer tipo de resultado. Então a CBF foi desonesta. E tem sido desonesta ao não enfrentar essa discussão. A audiência pública desta terça-feira teve um objetivo muito claro: resgatar os compromissos assumidos pelos clubes com o poder legislativo. Essa situação é muito grave. Afinal de contas, o Brasil tem uma marca do futebol, como o melhor futebol do mundo. E eu acredito que a maioria dos brasileiros desconhece, infelizmente, essa faceta horrível que mancha o futebol. A Confederação Brasileira de Futebol não compareceu à audiência pública. Por telefone, o secretário-geral da CBF, Walter Feldman, disse que a entidade esportiva até já fez mais que o estipulado no pacto. Segundo Feldman, a CBF enviou um relatório ao presidente da comissão com as ações adotadas no enfrentamento ao abuso de jovens atletas. Lei de incentivo do cinema vira motivo de disputa entre os profissionais do setor e o governo. A lei do audiovisual permite a redução no pagamento do imposto de renda para quem investir em cinema. O problema é saber até quando vale esta lei. O prazo original era até o final deste ano, mas o Congresso ampliou até 2019. A ampliação não valeu porque foi vetada pelo presidente Michel Temer. Nesta terça-feira, um grupo de artistas ligados ao cinema veio a Brasília negociar a derrubada do veto. Cineastas e produtores juntos, indicando que encurtar o benefício fiscal para o cinema, como quer o governo,
seria um erro. Muitas obras elas deixariam simplesmente de ser viabilizadas porque utilizam-se esses mecanismos. Então, é absolutamente essencial. Como o próprio senador Romero Jucá disse, não é uma renúncia fiscal mais, é simplesmente um incentivo, porque o setor ele é superavitário, na verdade. Manter a atividade do cinema brasileiro ativa, ela é fundamental não só para a nossa cultura, como também para a nossa economia. Nós geramos muitos empregos, além de gerar uma identidade nacional, porque um país sem cultura é um país sem identidade. O grupo foi recebido pelo presidente do Congresso, senador Eunício Oliveira. De lá saíram com 2 sinalizações. A primeira é que o veto deverá ser votado no dia 26, terça-feira que vem. E a segunda é que poderá haver acordo para a derrubada. Aqui só se derruba veto por acordo. Então, é o que nós estamos buscando, estamos correndo atrás. O Código de Trânsito Brasileiro completou 20 anos de vigência. Um seminário realizado pela Comissão de Viação e Transportes discutiu as conquistas e os desafios da legislação, que é considerada uma das mais modernas do mundo. O Código de Trânsito está em vigor há 20 anos, mas acidentes ainda matam 47 mil pessoas por ano no Brasil, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Além de provocar mortes e sequelas graves, eles geram muitos prejuízos financeiros, calculados em 56 bilhões de reais por ano, segundo o levantamento do Observatório Nacional de Segurança Viária. O seminário, realizado na Câmara, debateu os avanços já alcançados e os desafios para que a legislação do trânsito seja colocada em prática. O diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal lembrou que estamos na década da redução da violência do trânsito, instituída pela ONU. De 2011 até 2020, os países signatários desse tratado têm a incumbência de reduzir em 50% as mortes no trânsito nesta década. O Brasil, apesar de ser um país que ainda, infelizmente, perde muitas vidas no trânsito, mas isso já melhorou e vai melhorar muito mais. E aqui é o local apropriado para a gente elaborar melhores leis e projetos para cada vez mais aprimorar e gerar segurança e paz no trânsito no Brasil. Especialistas e parlamentares lembraram que o Brasil precisa avançar em educação para o trânsito. Em geral, os brasileiros conhecem a legislação, mas não deixam de cometer infrações. Educar, fiscalizar e punir são ações já previstas no Código de Trânsito. A deputada Cristiane Yared, que perdeu um filho numa batida, lembrou que quando há infração no trânsito, o acidente não pode ser tratado como fatalidade. Acidente não tem hora para acontecer, não tem lugar, né? Então, e é necessário que as pessoas usem o cinto de segurança no banco de trás, não mexam no celular quando estiverem ao volante. Se forem beber, pode beber o que você quiser, querido, não foi proibida a bebida, só não pode beber e dirigir. Então são situações simples, não ultrapasse o sinal amarelo para você parar, faixa é de pedestre, não é para pôr o carro em cima, simples, situações simples. Se cada um fizer um pouquinho, nós vamos conseguir este montante que é necessário para termos vida no trânsito. É preciso cada vez mais que o tema trânsito perpasse a sociedade, é preciso que este tema esteja presente nas escolas, no trabalho, nas igrejas, no dia a dia das pessoas, até porque salvar vidas no trânsito é uma demonstração de presença do nosso país na modernidade do século XXI. A Câmara analisa de forma conjunta 2 projetos de lei que criam incentivos para a reciclagem de resíduos sólidos. Por meio de estímulos tributários, os autores das propostas pretendem fortalecer uma atividade que já é importante na economia dos países desenvolvidos, mas ainda tem presença tímida do Brasil. Cerca de 30% do lixo gerado no Brasil tem potencial para ser reciclado, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Mas o índice atual é de apenas 13%. O pesquisador do IPEA aponta um dos caminhos para que a reciclagem ganhe mais força no Brasil. O fortalecimento das cooperativas e das associações de catadores. Tentar buscar também a participação da iniciativa privada, né? Mas ela só pode participar se o processo tiver uma política pública regulamentada e fiscalizada. O deputado Marcelo Matos apresentou o projeto que reduz a 0 as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e para a COFINS dos produtos fabricados com material reciclado. Você retira da natureza produtos que estão sendo descartados indevidamente, inadequadamente,
E na questão de você dar um incentivo para que a indústria possa estar reaproveitando todo esse material, vai gerar mais emprego, vai gerar mais renda. Já a proposta do deputado Carlos Gomes permite às empresas ou pessoas descontar do imposto de renda parte do que investem na compra de equipamentos e infraestrutura para cooperativas de catadores de resíduos. A pessoa que pega o PET, prensa e vende, ele pode vender a R$1, R$1,50, o máximo quilo. Se ele pega esse PET, compra uma tecnologia ali que custa em média 100 mil, 200 mil reais, ele começa a fazer o flake e o flake ele passa a R$4 o quilo. Roque Almeida conhece bem a história. A cooperativa de catadores que ele preside tem poucos equipamentos, como a prensa, onde são produzidos os fardos que facilitam o transporte, mas trazem pouco valor para o trabalho deles. A cooperativa a gente trabalha hoje para sobreviver, mal para comer e sustentar as crianças da gente. Uma vez que eles vêm fazer uma transferência dessa para comprar equipamento para a cooperativa, a gente não vai trabalhar da forma que a gente trabalha hoje, vai dar condições dignas para esses catadores trabalhar. O dirigente da entidade de empresas de limpeza urbana faz um alerta. É preciso investir também na conscientização da sociedade e dos governantes para a importância da reciclagem. No ano de 2016, 30% das cidades brasileiras declararam não ter nenhuma iniciativa nesse sentido. Então é importante amadurecer esse tema nessas cidades, ampliar o que já existe e garantir que realmente aquele material que possa ser recuperado, aquele material que possa ser reciclado, tenha um destino mais nobre do que a disposição, principalmente em lixões que ainda, infelizmente, fazem parte da nossa realidade. Especialistas defendem mais atenção do governo à mobilidade das pessoas com deficiência. Veja este e outros assuntos que foram temas de audiências públicas na Câmara dos Deputados nesta terça-feira. Mobilidade de pessoas com deficiência visual foi tema de audiência na Comissão de Desenvolvimento Urbano. De acordo com o IBGE, existem no Brasil cerca de 6.500.000 pessoas com deficiência visual. Os convidados ressaltaram a necessidade de mais atenção para esse público. Políticas públicas para jovens foram tema do debate na Comissão de Educação nesta quinta-feira. Atualmente existem no Brasil 51.400.000 jovens entre 15 e 29 anos. Dirigentes de entidades representativas dessa parcela da população falaram sobre os desafios que enfrentam nas áreas de educação, trabalho e segurança pública. Deputados, médicos e pacientes pediram ao Ministério da Saúde e à Agência Nacional de Vigilância Sanitária que encontrem o mais rapidamente uma forma de reduzir os custos da hemodiálise no Brasil. O assunto foi discutido em audiência pública na Comissão de Seguridade Social e Família. E esta edição do Jornal da Câmara termina aqui. Para outras informações, é só acessar o nosso portal na internet. A gente se vê na próxima edição. Até lá. Tchau.